A construção da cidade de Veneza é uma realização da engenharia capaz de nos impressionar até hoje. Você sabia que essa linda cidade foi construída sobre o mar? O que mais impressiona a engenharia atual é que as suas fundações continuam extremamente sólidas, mesmo depois de mais de 1500 anos. No vídeo de hoje vamos falar sobre as técnicas construtivas utilizadas para construir Veneza e qual a importância dessa belíssima cidade. Afinal, Veneza vai afundar ou não vai? A cidade de Veneza atrai cerca de 20 a 30 milhões de turistas todos os anos, com a característica única de ser uma cidade totalmente cortada por canais, sendo compostas por 118 ilhotas e cerca de 400 pontes. Além disso, é considerada uma das pouquíssimas cidades do mundo que é livre de carros. A locomoção é feita só a pé ou por meio de embarcações que navegam pelos canais. E você deve pensar como deve funcionar o Uber. Embarcação, não sei, deve ser algo cômico. Mas afinal, por que Veneza foi construída sobre o mar e como isso foi feito? Veneza começou a ser construída durante a decadência do Império Romano, por volta dos anos de 452 d.C. Com as invasões cada vez maiores, a população que se localizava no Nordeste italiano iniciou um processo de expansão territorial para distante do alcance das invasões nórdicas, o que levou essa população à Lagoa de Veneza. Na região existia um conjunto de ilhas com pouquíssimos trechos de solo firme, poucos centímetros acima do nível do mar. Era uma região basicamente de água e lama. E com o passar dos anos, a cidade foi crescendo em população e de tamanho. Precisou se estruturar para além dos poucos trechos de terra firme e por isso decidiu-se criar faixas de solo firme artificialmente. E como foram feitas essas faixas de solo? As fundações da cidade foram executadas cravando troncos de árvores, cercando a área até atingir um material chamado caranto, uma mistura de argila e areia que fica cerca de 4 a 5 metros abaixo daquela superfície. Fazendo uma comparação com as técnicas construtivas atuais, é como uma cravação de uma estaca pré-moldada, que nesse caso era de madeira. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre estacas para fundações. O link vai estar em algum lugar desse vídeo, no card, na descrição. Então, voltando para as fundações de Veneza, essas estacas foram cravadas tão perto uma das outras que formavam uma barreira que impedia a entrada de água para o seu interior. Depois de cravar as estacas e cercar a área, o interior era preenchido com os solos extraídos do continente. Inicialmente, a base das construções eram totalmente executadas em madeira, mas como o movimento da maré e constante contato com a água salgada e com a atmosfera também fazia com que as construções sofressem degradação muito rápida. Por isso, as construções passaram a ser executadas em alvenarias de pedra ou de tijolo cerâmico. Como esse material tem um peso consideravelmente maior, a quantidade de estacas cravadas nas fundações para dar estabilidade às estruturas foi aumentando cada vez mais. Se pudéssemos ver as fundações de Veneza hoje, seriam algo mais ou menos como você está vendo nessa imagem. Mas Igor, como é que essas fundações de madeira suportam tantos anos submersas e em contato com a água sem se degradar? Os principais agentes capazes de causar deteriorização da madeira são o fogo, a umidade e a presença de alguns tipos de insetos e bactérias. Você deve estar pensando, e a umidade como é que funciona? A umidade ela é prejudicial porque ela favorece o ambiente, ela favorece o ataque por fungos e bactérias. Mas no caso das estacas, elas estão submersas em água salgada. Por isso que elas estão livres de oxigênio, de fungos, de bactérias, estando em contato direto apenas com os minerais presentes na água. E devido a esse contato direto com os minerais e a lama no fundo da lagoa, essas estacas acabaram se solidificando com o passar do tempo, se tornando extremamente resistentes, quase como uma rocha, como concreto. E apesar de ter sido um dos principais centros econômicos mundiais nos séculos passados, atualmente Veneza ela sofre com o crescimento das indústrias e o agravamento do aquecimento global. A cidade com frequência passa por um fenômeno chamado água alta, que é basicamente a elevação do nível da água do mar fica acima do nível da cidade, alagando e gerando um grande prejuízo econômico de milhões de dólares. Euros, no caso, né? E dólares, depende do câmbio. Enfim, esse fenômeno ele vem se agravando ao longo dos anos com a elevação do nível do mar, chegando a quase 2 metros acima do normal, passando a sensação que a cidade está afundando, mas na realidade é o nível dos mares que está subindo. Para amenizar esse problema, foi inaugurado em 2020 o projeto MOSE, que consiste basicamente em barreiras instaladas na entrada da laguna, que podem ser acionadas quando houver algum risco de enchente, isolando a cidade no nível do mar. Em meio a diversos escândalos de corrupção, a obra, que iniciou em 2003, teve um custo orçado em cerca de 3 bilhões de euros, mas acabou custando pelo menos o dobro e teve sua entrega atrasada em cerca de 12 anos. E nós brasileiros vemos que também acontecem essas coisas na Europa, né? O MOSE ele conta com 78 comportas instaladas
instaladas no fundo das 3 entradas do Mar Asiático e evita essa passagem. Todas as instalações estão submersas por exigência do governo. Uma equipe realiza o monitoramento das marés e o nível de água constantemente para detectar o risco de fundação iminente. Quando é detectado um risco, as comportas ocas são ativadas, se levantam, apresentando uma proteção de pelo menos 3 metros acima. Mas existe um medo de que o projeto fique obsoleto com o aumento do nível dos mares e a atual proteção se tornará insuficiente, tá vendo? Existe uma estimativa de que até o final do século o nível das águas em volta da cidade devem subir em pelo menos 110 centímetros. Para alguns especialistas, não é a questão de se vai precisar mudar, e sim quando. Então é isso, se você gostou do vídeo, gostou de Veneza, tá louco pra viajar, pra curtir aqueles canais, clique em gostei, se inscreve no canal, porque isso vai dar sorte para que a gente possa abrir novamente as fronteiras, ver esse euro baixar e entrar lá na cidade e curtir um pouquinho essa belíssima obra de engenharia urbana. Então, se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreve no canal que em breve tem outros vídeos nesse estilo. Até mais!